E aqui um aprimoramento formal da alternativa. Vocês podem ver então o painel solar e aquela referência com o neurônio. Aqui ele vai possuir uma tela, um painel frontal de LED, que irá indicar que o ponto é um ponto de informação e em quanto tempo o próximo ônibus irá chegar. Essa telinha vai fornecer informação em 3 idiomas: espanhol, francês e inglês. Aqui mais uma perspectiva do ponto, onde você pode ver o assento. Aqui a parte de trás e um detalhe da tela interativa. Aqui uma vista frontal, então, mostrando bem essa tela que mostra o ponto como central de informações, o assento. Aqui um detalhe interno, né, a parede lateral direita e uma parte do assento. Aqui a tela em detalhe, né, mostrando realmente que é importante identificar o ponto como uma central de informações. Aqui, um detalhe do vidro, essa conformação que será produzido no processo Slumping Glass, que realmente possibilita essa curva ali. E aqui uma ambientação do ponto no ponto turístico. A gente precisava ter uma noção de como ele iria se comportar no meio. Aqui na Universidade Federal, na Praça Santos Andrade, aqui no Parque Barigui. E aqui vocês podem ver então o usuário tendo acesso à tela interativa, um cadeirante e um usuário em espera. Aqui o cadeirante, essa tela interativa no modo de espera. Aqui o detalhe da transparência dessa tela interativa. A Sony já tem, através da tecnologia OLED, já é possível essa transparência e aplicação em diversos materiais desse sistema interativo. Aqui o usuário acessando a tela, essa parede na lateral direita, representa então que o usuário está protegido ali com eventuais chuvas e intempéries. Aqui mais um detalhe da tela, possibilitando então que o usuário tenha essa capacidade de ver o ônibus chegando e estar acessando a informação ali sem a preocupação de perder o ônibus. Aqui então a possibilidade de 2 usuários utilizando a tela, mais alguns usuários em espera. E aqui as relações de tamanho do ponto com o ônibus. Bom, após todo o desenvolvimento da alternativa, nós fizemos uma checagem quanto ao conceito que foi definido anteriormente. Fizemos uma análise formal do ponto quanto à relação da aparência do neurônio e realmente o ponto utiliza bastante essas curvas, esses arcos que o neurônio possui, então é bem direta essa correlação. Fizemos também uma análise dos conceitos emocionais. O ponto realmente atrai o usuário, ele se destaca no meio, por isso ele atrai facilmente e leva o usuário a se questionar do que se trata aquela infraestrutura. Ele também faz com que o usuário compare o ponto de ônibus com os demais pontos de ônibus e realmente verifique que ele nunca viu algo semelhante a isso, um ponto de ônibus tão diferente. Quanto à sensação também, o usuário sente essa curiosidade ao ver o ponto, toda a forma dele, essa plasticidade, essa aparência diferente do ponto realmente causa uma sensação ao usuário. E ao conceito de interferir ao meio, ele realmente destaca bastante no meio urbano, ele facilita a sua identificação. Quanto ao conceito de se correlacionar com todo o resto do sistema, do ponto, linkar com o ônibus, linkar com o site, folders, ainda não era o ideal. Não tinha essa correlação formal entre eles. Quanto à informação, também não havia esse conceito de demonstrar nos demais sistemas que o ponto seria uma central de informação. E quanto à intuição, que seria o fato da pessoa ao passar pelo ônibus ou ao passar pelo ponto de ônibus, linkar um ao outro, linkar o ônibus com o ponto ou todo o sistema. Então isso ainda não era o que nós queríamos, ainda não existia isso. Fizemos também uma checagem quanto ao conceito de arte urbana que ele deveria atender e realmente, segundo Almeida, para ser caracterizado como arte urbana deveria seguir 10 critérios. O nosso ponto segue 8 deles. E realmente ele se mostra um ponto de referência na cidade, ele cria experiências sensoriais para o turista e a população curitibana, ele também valoriza a identidade cultural da cidade, destacando a cidade de Curitiba como uma cidade inovadora, e também contribui para a celebração de datas e épocas importantes, que é o caso da Copa do Mundo de Futebol.
Então, como dito anteriormente, a integração do sistema era deficiente. Então, era necessário criar uma identidade visual para todo o sistema, tanto site, ônibus, folders. Então, nós desenvolvemos um sistema gráfico. A cor do sistema é baseada na cor do ônibus usado atualmente, do mais novo. O conceito de usar os selos, ele remete a elementos de relevância histórica para a cidade. O fato de usar os arcos em cima e embaixo remetem às formas do ponto. E também, quanto ao slogan, ele tem esse apelo ao valor emocional do serviço. Que o slogan é o seguinte: em Curitiba, alugue um conversível com motorista e o espere em uma obra de arte. Então, remete bastante importância e diferenciação desse sistema. E aqui em cima o símbolo, que é para correlacionar diretamente com o conceito de neurônio. Então, nós aplicamos esse sistema gráfico em folders, na plotagem do ônibus, para que melhorasse aquela interligação que eu falei anteriormente, uma pessoa vê o ônibus passando na rua e já correlacionar com o ponto. Site. E aqui fizemos uma aplicação no teto solar do ponto de ônibus, o que facilita, anteriormente, quando o usuário está em casa ainda procurando como vai embarcar na linha turismo, acesse o Google Maps ou o site da linha mesmo, que vai direcionar ele para cá, e localize o ponto por essa aplicação. Aqui está pequeno, mas está aqui o ponto. Também o sistema de aplicações desses splashes ao longo de todo o ponto turístico, que facilita a localização de embarque e desembarque da linha. Aqui uma ação de marketing na entrada e saída da cidade, que seria no aeroporto e rodoviária, para que quando o turista chega à cidade já se questione que forma é essa, o que seria essa aplicação. E também a todas as pessoas que possuem um aparelho celular que não seja do DDD 41, que passem próximo aos pontos de ônibus, recebam uma mensagem lembrando da disponibilidade do sistema. Aqui um vídeo da demonstração de como o sistema irá funcionar. Curitiba 2014, venha experienciar a inovação. Obrigada.